Levante a sua mão para cá, vamos orar pelo servo de Deus, pelo ungido de Deus. Pai querido, santo e amigo, graças te dou, meu Deus, porque ao cair da tarde desse dia, o Senhor tem preparado para nós esse banquete no meio do deserto. Obrigado, meu Deus, porque a mesa já foi posta. Obrigado porque os teus anjos já estão aqui para nos servir. Obrigado, Senhor, porque o Senhor trouxe teu servo lá de Betioga em segurança, juntamente com os amados que vieram com ele. E nós queremos aqui, meu Deus, te pedir, usa-o na instrumentalidade, no partir do pão para conosco nessa noite. E que teu Espírito de graça, meu Deus, recompense a dádiva do teu servo. Que o Senhor possa ministrar, ordenar a tua bênção sobre a cabeça, sobre a família, sobre a empresa, sobre a igreja, sobre os negócios do teu servo. E em tudo, coloca ali a tua mão de poder e faz do ministério do teu servo uma referência naquele lugar. Pai, que ele seja o primeiro a colher da dádiva que desce do céu nessa noite, e que teu Espírito de graça o cubra, tornando ele e sua casa invisíveis aos olhos daquilo que é nosso inimigo, e que haja sobre nós o despertar e a vitória que o Senhor tem para nós aqui se manifeste através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Graça e paz, irmãos. Todas as vezes que eu venho aqui, eu sou edificado demais, edificado no Espírito, porque essa igreja faz parte da minha história, faz parte da minha vida, faz parte da vida da minha família, e há uma unção aqui de quebrantamento. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração agora. Pai, eu sei que o Senhor tem coisas tão preciosas para nós. O Senhor tem tesouros escondidos, Senhor. O Senhor tem riquezas encobertas. O Senhor tem tantas coisas que o Senhor deseja nos mostrar, Pai. E em noites como essa, noites comemorativas, são noites que o Senhor, Pai, costuma abrir os seus tesouros, Senhor. Por isso, Deus, eu não conheço a todos que estão aqui, mas o teu Espírito, Senhor, sempre levou nas suas mãos a cada um de nós que estamos aqui nessa noite. Por isso, Senhor, se revela a nós mais e mais nesse lugar. Espírito Santo tenha liberdade para agir nesse lugar. Que o teu Espírito Santo tenha liberdade, Pai, para cumprir o propósito dessa noite. Eu te louvo, Senhor, pela vida do pastor Romário, pela vida da pastora Márcia, todos os obreiros, os membros dessa igreja. Jesus, nós amamos, como foi dito aqui, há uma aliança de amor, e eu quero profetizar, eu quero declarar, Senhor, sobre essa igreja, a tua mão, Senhor, a tua bênção, a tua graça, a tua provisão, a tua prosperidade, o teu amor a cada dia, Senhor, alcançando cada homem e mulher que entrarem por essas portas, Senhor. Que em nome de Jesus, que haja liberdade como sempre houve, e que o teu nome, Senhor, a tua palavra, Senhor, seja glorificada nesse lugar a cada dia mais e mais. É o que eu te peço, Senhor Jesus, e te agradeço. E só quem crê, dá um glória a Deus e aplauda o Senhor Jesus. Oh, aleluia! Aleluia! Abra sua Bíblia comigo em Isaías capítulo 33. Eu já fiquei sabendo que ontem foi um mover de Deus. Eu falei, pastor Romário, eu vou pregar hoje, pastor. Só me fala que foi um negócio tão gostoso ontem. Deixa o pregador tenso desse jeito. O pregador fica tenso. Também estou aqui, Aleluia. Isaías 33, estou com o pessoal comigo aqui, Eu trouxe uns canela do rompimento hoje, pastor. Está ali o Wesley, pastor Leandro, Ednelson, está ali meu pai, Ventura, está o Paulão também ali. Deus abençoe vocês, viu, por terem vindo aqui comigo hoje. Isaías 33, 6, diz assim a palavra do Senhor:
haverá, ó Sião, estabilidade nos teus tempos, abundância de salvação. Pega essa palavra, irmão. Sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor será o teu tesouro. Oh, aleluia. Eu quero ler novamente. Haverá, ó Sião, estabilidade nos teus tempos, abundância de salvação, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor será o teu tesouro. Aleluia. Queridos, eu creio, e nós estamos vivendo um tempo muito precioso, porque nós vamos ver em toda a Bíblia Sagrada, em todos os momentos que o povo estava passando por uma crise, por um momento difícil, era o momento que o Senhor mais prosperava a sua igreja, mais abençoava os seus. Então eu quero declarar essa palavra aqui, porque hoje eu quero falar de temor de Deus, irmão. Porque o temor de Deus é o que vai fazer toda a diferença no momento em que nós estamos vivendo. O temor do Senhor é que vai fazer toda a diferença nesse tempo que nós estamos vivendo. E a palavra do Senhor diz: haverá, ó Sião, estabilidade nos seus tempos, abundância de salvação, sabedoria e conhecimento, e o temor do Senhor será o seu tesouro. Essa palavra no original, o temor do Senhor será o seu tesouro, irmão, quer dizer, do Senhor. O temor do Senhor é como uma chave que abre portas de cofres. Não, você não entendeu o que eu disse. O temor do Senhor, que não é medo, é respeito e reverência. Que não é medo, porque o medo nos leva à lei, medo nos leva à fé de meninos, mas o temor não. O temor é reverência, o temor é respeito ao Senhor, e esse temor é como uma chave que abre portas de cofres. Eu sei, querido, que nesse tempo que nós estamos vivendo, por conta do temor ao Senhor, nós estamos numa noite como essa aqui, por quê? Porque nós estamos buscando o temor do Senhor, o conserto diante do Senhor, e esse temor vai abrir portas de cofres, que vão sair riquezas que nós não estamos enxergando, e vamos começar a enxergar em nome de Jesus. Esses dias nós estávamos pregando na igreja, irmãos, e fazendo uma diferenciação entre medo e temor. Tem gente que serve a Deus, tem gente que está na igreja, tem gente que está buscando a presença de Deus, mas tem medo de Deus, não temor. Tem gente que louva a Deus porque tem medo de ir para o inferno. Tem gente que vem para a igreja porque tem medo que o pai e a mãe briguem com ele, porque se ele não vier. Tem pessoas que estão servindo a Deus por conta de um medo. E medo leva a lei, medo leva a falta de temor. Porque o medo é o contrário de temor. Temor significa reverência, significa respeito. Quem tem medo e não temor, não sobe na montanha. Tem um texto na palavra do Senhor em Êxodo capítulo 20. Você não precisa abrir. É no momento em que Deus está dando os 10 mandamentos para Moisés. Mas antes de Moisés subir para que Deus desse os 10 mandamentos para ele, Moisés é orientado por Deus, e Deus está falando assim: Moisés, fale para que o povo se achegue ao pé da montanha. Fale para que o povo se achegue ao pé da montanha, se purifique, se santifique, porque eu vou aparecer, e eu vou aparecer no meio de nuvens escuras, de trovões e de relâmpagos. Mas fale para que o povo se achegue, para que o povo não tenha medo, não se preocupe. Mas o que acontece? Moisés orienta aquele povo, querido, e fala para aquele povo não temer o Senhor, não se preocupar, mas o Senhor ia aparecer no meio de nuvens escuras, nuvens densas, trovões e relâmpagos. O povo que tinha saído do Egito e sabia o Deus terrível que eles serviam, terrível para os inimigos, o povo sabia o que Deus tinha feito com os egípcios naquela transição entre a terra da escravidão e levando aquele povo para a terra prometida. O povo sabia o que Deus era capaz de fazer com quem estava fora da aliança, com quem estava fora do pacto.
Então tinham muitos ali que tinham medo e não temor. E a prova é que quando Moisés fala para eles, Deus mandou a gente se achegar, porque ele vai aparecer no meio de nuvens escuras. O povo vai até o pé da montanha, pastor Romário. Mas quando o povo olha para cima do Monte Sinai, onde Deus ia aparecer, e eles começam a enxergar nuvens escuras, relâmpagos e trovões, a Bíblia diz que o povo recua. O povo tem medo, diz a Bíblia. O povo teve medo e eles recuam. E eles dizem: Moisés, vai no nosso lugar, porque se Deus falar conosco, nós não queremos que Deus fale conosco. Fale você conosco, Moisés. E aquele povo recua, querido. Deixa eu dizer uma coisa: quem tem medo não sobe no cume da montanha, mas quem tem temor vai enfrentar as adversidades e vai subir até o alto da montanha. Isso diferencia quem é menino na fé e quem é filho ruios, filho maduro, filho que está acostumado com algumas coisas. Quem tem temor de Deus, irmão, não nega a fé, porque a fé não nega, a fé enfrenta. Muitas pessoas estão ouvindo a palavra de Deus, muitas pessoas estão vindo, assistindo os cultos nas nossas igrejas, mas na hora de enfrentar a situação, recuam, porque existe uma nuvem escura. E Deus está falando: filho, se você está me temendo, eu estou indo à sua frente, entra no meio dessa nuvem escura, que eu sou contigo no meio dessa nuvem escura. Aleluia! Eu não sei qual é a nuvem escura que você está vendo, eu não sei qual é a nuvem escura que você está vivendo, que você está enxergando à sua frente, mas a Bíblia está dizendo para nós, irmãos, que existem algumas coisas que nós precisamos enfrentar. Nós somos chamados para enfrentar. Eu falo isso na igreja lá, naquela época do 11 de setembro, quando o World Trade Center foi derrubado pelos terroristas, quando as torres estavam caindo, uma em chamas e a outra caindo, nós víamos nas televisões do mundo inteiro homens fugindo do caos, mas outros homens entrando para o meio do caos, entrando para o meio da nuvem escura, homens que estavam fardados, revestidos de autoridades, eram bombeiros. Tinha gente fugindo do caos, mas tinha gente entrando para o meio do problema. Você não foi chamado para negar, você foi chamado para enfrentar. Entra no meio dessa nuvem escura, porque é você que Deus quer usar, meu irmão. Aleluia! O povo estremeceu. Fala de medo. Medo no original é nua, que fala de hesitar, balançar, perturbar. Alguém agitado de um lado para o outro, um menino na fé. Você conhece gente assim? Não olha para o lado, pelo amor de Deus, irmão. Você conhece gente que titubeia? Deus manda ir, mas não vai. Deus fala: eu sou contigo, dá esse passo de fé. E a pessoa fala, ela hesita, ela titubeia, ela é agitada de um lado para o outro, ela não consegue tomar uma decisão, ela se perturba com a voz de Deus. Isso é medo, irmão. Isso é medo. Agora, temor é outra coisa. Temor no original é yar, que significa respeito e reverência. Quando eu tenho temor, quando eu tenho medo, o pecado, eu continuo pecando. Quando eu tenho temor, o pecado já não me segura mais. Quando eu tenho medo, eu continuo pecando, mas quando eu tenho temor a Deus. E o que é temor a Deus? É eu estar sozinho no lugar, sozinho onde ninguém está me vendo, o computador está ligado na minha frente, mas eu não tenho medo de Deus, eu tenho temor, eu respeito, eu reverencio o meu Senhor, não só dentro da igreja onde eu congrego, mas aonde eu estiver. Há um temor dentro do meu coração que não me deixa pecar. Há um temor dentro do meu coração que não me deixa pecar, irmão. Porque tem gente que peca, aí vai o pastor, ora, restaura, ministra, põe ele numa classe, orienta ele a algumas coisas, mas ele vai e cai de novo no mesmo erro. E passam uns dias, ele vai e cai de novo. É menino, não cresceu. Ele precisa crescer, ele precisa amadurecer, ele precisa entrar na nuvem, no caos dele. Todos nós, irmãos, temos algumas coisas escuras dentro de nós, e nós precisamos enfrentar. A Bíblia diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Mas tem momentos que nós olhamos para as nossas fraquezas e nós não queremos enfrentá-las. Existem momentos que nós olhamos para as nossas fraquezas
e nós queremos deixá-la quietinha. É minha fraqueza, é minha fraqueza de estimação, e a minha fraqueza de estimação leva ao pecado de estimação. E aí eu temo o tratamento. Só corajoso, irmão, enfrenta o tratamento do Senhor. Só quem é corajoso, só quem sobe a montanha para entrar dentro das nuvens escuras. Só um homem entrou no meio das nuvens escuras, com relâmpagos e trovões, e a Bíblia diz que era onde Deus estava. Sabe aonde Deus estava, pastor? Na nuvem escura. Aleluia. E o povo fugindo da nuvem escura, e Deus falando: chega para a nuvem escura. Ah, meu Deus do céu, tem alguém me entendendo aqui nessa noite? Deus está desafiando homens e mulheres de Deus nessa noite a entrarem nessa nuvem escura que tanto você tem medo de entrar. Nós não podemos fazer as coisas por medo, irmão. Nós temos que fazer as coisas por temor. Quem é obreiro, quem serve a Deus, quem quer o Senhor, não faz as coisas por medo. Medo é religião, medo é lei. Temor não, temor é reverência, é respeito. Medo tem a ver com religião, e não com reverência, e não com o reino de Deus. Quem é menino precisa de lei, mas quem é filho maduro não precisa de lei. Ele serve a Deus, e ele coloca os limites na sua vida por temor ao Senhor. A Bíblia diz em Gálatas capítulo 4, versículo 1, olha que texto lindo, você não precisa abrir, preste atenção. Digo, pois, que se durante o tempo em que o herdeiro é menino, é menor, ah, meu Deus do céu, em nada difere do escravo. Você está entendendo que tem muitos de nós que estamos servindo a Deus, mas como meninos? Então somos escravos das nossas situações, porque não crescemos, não podemos herdar uma faca afiada. Eu tenho um filho de 8 anos, eu não posso dar uma faca afiada na mão dele. Eu sou pai, eu enxergo e entendo algumas coisas que ele não enxerga e não entende. Mas essa mesma faca na mão de um açougueiro habilidoso faz coisas tremendas. Mas enquanto é menino não pode herdar, não tem responsabilidade, não pode receber nada do pai. Olha o que segue dizendo: posto que ele é senhor de tudo. Esse menino, ele é herdeiro, ele é senhor de tudo, mas ele não pode herdar nada. Mas está sob tutores e curadores. Até quando? Até o tempo pré-determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Querido, você é filho e é herdeiro de uma grande promessa. Você é filho e é herdeiro de um pai que é o dono do universo. Agora você pode ter um pai como tem, que é o Senhor Deus, que é dono de tudo, e você pode não herdar nada, se você não deixar de ser menino e se tornar maduro na sua fé. Ah, meu Deus do céu. O menino faz tudo por medo, não, e por religião, não por temor. Por isso ele não para de errar. Quem é menino não para de errar. Ele continua errando, ele continua, porque ele não tem temor, ele tem medo. E quem tem medo é menino. Eu vou bater nessa tecla, irmão, que nós precisamos sair daqui entendendo isso. Oh, aleluia. Não existe lei capaz de parar o homem. Eu e você conhecemos países que têm pena de morte. Nosso país não tem pena de morte, mas nós conhecemos países que têm pena de morte. Paulo morou muitos anos nos Estados Unidos, lá tem pena de morte. Mas mesmo assim o pessoal para de roubar e de matar e de fazer algumas coisas que vão levá-los à pena de morte? Não, por quê? Porque a lei não para o homem, irmão. O que para o homem é o temor a Deus. Não adianta colocar leis na vida do homem, para que ele cumpra, tem que ser assim. Filho maduro não precisa de lei. Eu não vou lá porque eu amo meu pai. Eu não vou pecar, eu não vou fazer isso porque eu amo meu pai. Eu tenho temor dele. Aleluia. Está entendendo isso, irmão? Louvado seja o nome do Senhor. O tempo determinado pelo Pai, Gálatas vai falar. Quem é maduro não precisa de lei, ele entende a graça de Deus. O Pai que vai dizer o tempo determinado. Tem um testemunho
muito tremendo, de um pastor argentino, apóstolo, que esteve no Brasil esses dias, ele contando, o filho dele, um menino de Deus, um chamado tremendo para pregar a palavra do Senhor. E esse menino com 16 anos, pastor, ele começou a ter muitos convites. Pela primeira vez ele foi pregar fora do seu país, ele foi pregar num congresso no Chile. Chile ou Venezuela, não me lembro o país agora. E quando ele chegou nesse país, ele pregou nesse congresso, um congresso com muitos jovens, e ele foi muito usado pelo Senhor, e acabou o congresso, começaram a convidá-los para ir para tantos outros lugares, e a agenda dele encheu. E ele voltou para a Argentina, para a igreja onde o pai dele é pastor. E ele falou: pai, foi tremendo, pai, Deus me usou, foi tremendo, olha, eu fui usado e eu recebi muitos convites, e que bênção, pai, meu ministério está rompendo, está fluindo. O pai dele falou assim para ele assim: filho, amém, glória a Deus, papai está muito feliz, mas eu quero dizer uma coisa para você, a partir de amanhã você volta a operar o retroprojetor da igreja. A partir de amanhã, filho, você volta na escala lá do retroprojetor. Não, pai, você não entendeu o que eu falei. Eu preguei num congresso, no outro país, e Deus me usou, na frente de 5.000 pessoas, eu recebi um monte de convite, sábado eu não estou aqui, domingo eu não vou estar aqui. Filho, você vai voltar a operar o retroprojetor. Porque é o pai, irmão, que sabe qual é o tempo certo de liberar o filho. Aleluia. Quando o pastor segurar alguém, não. E tem gente que fala: pastor, ele é uma bênção, olha, envolve ele nisso, no ministério de louvor, isso, naquilo, naquilo outro. E o pastor fala: espera um pouquinho. É que o pai às vezes está enxergando algumas coisas que os outros irmãos não estão enxergando, irmão. O pai conhece cada filho, aleluia. O pai sabe o que nós precisamos e qual é o momento certo de liberar o filho. E aí ele vai voar. Aí ele vai voar. Ele vai alcançar lugares altos. Sabe por quê? Pastor Romário conhece muitas pessoas, e eu também, muitos homens que tinham uma carreira abençoada na presença do Senhor, mas porque foram soltos antes do tempo, porque não respeitaram e não se submeteram à liderança espiritual. Eu não sei nem porque que eu estou falando isso, irmão, mas eu vou falar. Sabe o que aconteceu? Isso é muito ruim. Porque não é um prejuízo para a vida da pessoa e para o seu ministério, é um prejuízo para o reino de Deus, para a igreja de Cristo na terra. Quem está me entendendo, diga aleluia. Então eu quero dizer uma coisa para você. Eu vim aqui para dizer uma coisa para essa igreja que eu amo tanto, irmãos, que é tão relevante para a minha vida e para a minha família. Chegou a hora de você andar em alto nível com Deus. Eu vou repetir, chegou a hora de você andar em outro nível com Deus. Deus não está contente com o nosso nível de cristianismo. Deus não está contente com o nosso nível de fé. Deus não está contente com a maneira que estamos crendo, com a maneira que estamos enfrentando os gigantes na nossa frente. Muitas vezes nós estamos recuando. Chegou a hora de estabelecer um novo padrão para a minha e para a sua caminhada. Eu estou falando para mim, irmão. Eu quero essa palavra para mim, em o nome de Jesus. Sabe qual é o padrão? Um padrão de intimidade com Deus. Intimidade. Fala para o teu irmão, intimidade com Ele. O segredo é intimidade. Mateus 6,6, entra no seu quarto, vai para o teu secreto, vai falar com Ele, vai se prostrar diante dEle. O que nós precisamos é ficar no colo dEle. Maria escolheu a boa parte, Marta. Ela ficou aos meus pés. Você estava trabalhando para um lado, para o outro, achando que estava me agradando. Não, quem me agradou foi quem ficou quietinho, ouvindo o sussurro e o palpitar do meu coração. Aleluia. Querida, a intimidade vai mudar tudo. A intimidade vai mudar tudo. Eu falei domingo passado, Santa Ceia na nossa igreja, eu falei: irmãos, a oração, uma geração que ora. Lutero disse o seguinte: hoje eu tenho tanta coisa para fazer que eu preciso orar mais. Mas o que nós falamos? Puxa, hoje eu não consegui orar porque eu tive tanta coisa para fazer. A gente fala o contrário. Caramba, hoje eu não consegui tirar o meu tempo de oração. Hoje eu não consegui fazer o meu devocional porque eu tinha tanta coisa para fazer. Querido, se você tem muita coisa para fazer, você tem que orar ainda mais. Aleluia.
Orar ainda mais, essa é a diferença. É tempo de se desviar do mal. Jó disse isso. Jó se desviava do mal, irmãos. O crente que tem temor a Deus, ele se desvia do mal. Porque eu e você não podemos evitar, por mais santificados que nós estivermos, por mais alinhados que nós estivermos, nós não podemos evitar que o mal apareça na nossa frente. Mas o que Jó fazia? Ele se desviava do mal. E só crente com temor a Deus se desvia do mal. Querido, a gente precisa se desviar do mal todo dia e muitas vezes por dia. Muitas vezes por dia. Isso é alinhamento. Esses dias eu estava ouvindo uma palavra, eu estava buscando a Deus e o Espírito Santo me trouxe uma palavra. Eu comprei um carro e eu precisei fazer alinhamento, porque ele estava desalinhado. E o que um carro desalinhado faz? Você solta ele, você está dirigindo na estrada, você solta o volante, o que ele faz? Ele sai da pista, irmão. Aí ele precisa de alguém, ele precisa do condutor segurando ele toda hora. Ele sai da pista. E se um carro desalinhado sai da pista, ele pode bater, pode atropelar alguém, pode ter prejuízo. O crente desalinhado é a mesma coisa. Quando ele está desalinhado, tem um caminho para a gente andar, irmão. Aleluia. Tem um caminho para a gente andar, mas ele sai, a gente sai da pista quando a gente está desalinhado. A gente sempre vai pender para o pecado, vai pender para o erro, é sempre para o mesmo lado, está desalinhado. O que precisa fazer? Parar. Precisa parar, precisa alinhar o carro. Crente alinhado, não precisa de outro cuidando dele. Solta o volante, ele vai embora, irmão. Oh, meu Deus do céu. Oh, aleluia. Ele vai embora, irmão. Quem está alinhado faz com excelência. Quem está alinhado ouve a voz do Senhor. Quem está alinhado sobe, mesmo que for para o caos, mesmo que for para a nuvem escura, ele enfrenta, porque é ali que Deus está. Sabe que eu tenho uma palavra de Deus para dizer para essa igreja, uma palavra profética. Tem gente aqui que entrou aqui nessa noite e você estava procurando onde Deus estava, mas você estava querendo achar a coisa boa. Ah, se a melhor proposta vir dali é de Deus. A tu que avassaiou com daralacea. Ah, se fulano fizer aquilo, se o papel for liberado, é de Deus. E Deus está falando para algumas pessoas aqui: eu não estou na melhor proposta, eu estou na nuvem escura. Entra dentro dela que você vai me ouvir, vai me ver e vai ver o que eu vou fazer diante dessa situação que parece que está adversa. Aleluia. Tem alguém me entendendo aqui nessa noite? Diga glória a Deus. Irmão, a gente tem que fazer com excelência. A gente carrega a verdade. Nós carregamos a verdade. Nós precisamos fazer com excelência, porque é para Deus. Tudo que fazemos, temos que fazer como se fizéssemos para o Senhor. A faxineira tem que limpar a casa da patroa como se estivesse limpando para o Senhor. Tudo que fazemos, temos que fazer como se fosse para o Senhor. Tem uma história interessante de um produtor de teatro e um pastor. Se encontraram, pegaram amizade, e o pastor fez um convite para o produtor de teatro, pastor Romário, ir na igreja dele no domingo. O produtor de teatro disse o seguinte: olha, eu vou, mas se o senhor for primeiro na minha peça, vai estrear semana que vem, eu quero que o senhor vá lá primeiro, assista a peça que eu estou produzindo, e depois eu vou no culto na sua igreja. O pastor falou amém, topou. Apertou a mão lá do amigão, apertou. Semana seguinte o pastor estava lá na fila, comprou ingresso, sentou, um lugar bonito, tudo no lugar, tudo certinho, tudo organizado, tudo perfeito. Chegou na hora certinha de começar o espetáculo. As luzes acenderam, as cortinas se abriram, teve a peça, aconteceu tudo, os atores muito bem preparados, tudo sincronizado, tudo perfeito. O pastor até chorou na peça de teatro. No final da peça, o pastor foi lá falar com o produtor. O produtor disse: pastor, o senhor gostou? Como é que foi? Rapaz, até chorei. Que coisa linda, que excelência, que bênção. Passou domingo, eu estou lá na sua igreja. Tá combinado, como a gente combinou. O culto, irmão, ia começar lá às 6 horas da tarde.
O produtor de teatro falou, vou chegar uns 15 minutos mais cedo, né? Quando ele chegou, primeira coisa, a igreja estava fechada. Aí, quando ele parou e viu a igreja fechada, saiu um obreiro do carro assim, arrumando a gravata para abrir a porta da igreja, que ele estava atrasado. Aí abriu correndo a porta da igreja, abriu lá rápido, oh, desculpa, a gente está atrasado aqui. Tá. Ele sentou lá e o pessoal foi chegando da igreja. O pessoal do louvor ia ter ensaio, mas só tinha 3, 4, a equipe toda ainda não tinha chego. E aí ele foi percebendo, produtor de teatro. Aí ele viu que um subiu, falou, desculpa o atraso, cheguei atrasado, o ônibus, a chuva, e chegou correndo. O guitarrista, estavam esperando o guitarrista. Oh meu Deus, os guitarristas, é uma benção. O guitarrista, não conheço o guitarrista daqui, glória a Deus por isso, amém? O guitarrista lá chegou atrasado, todo mundo esperando, ele fazia a base, chegou. Teve o culto, aconteceu o culto. Na hora que o pastor ia pregar, ele subiu para pregar, falou, oh, esqueci dos dízimos e ofertas. Vem cá, irmão, faz aqui os dízimos e ofertas. Deu o microfone para o outro irmão fazer o dízimo e oferta. O pastor pregou, acabou o culto. O pastor foi lá cumprimentar, abraçou algumas pessoas, abraçou o produtor de teatro e disse para ele, e aí, tudo bem? Deus falou com você? O que você sentiu? Aquela esperança, né, de Deus ter falado alguma coisa, aquela expectativa. Falei, pastor, eu percebi algo aqui. Eu trabalho com a mentira como se fosse a verdade. E vocês trabalham com a verdade como se fosse uma mentira. Pastor, vocês carregam a verdade. Isso é excelência, irmão. Excelência. Nós estamos fazendo tudo para Deus. Faça tudo com excelência. Você pode dar esse recado para quem vai pagar a janta para você depois do culto? Fala assim, faça tudo com excelência. Até quando nós vamos carregar essa verdade como se fosse uma mentira? Ô irmão, a espada corta aqui, corta aí. Até quando nós vamos carregar essa verdade como se fosse uma mentira? Eu não quero só renunciar aquilo que é proibido, eu também quero renunciar aquilo que Deus me permitiu. Porque às vezes a gente fala de renúncia, a gente fala de excelência. Eu vou renunciar, Senhor, eu não vou entrar em site pornográfico. Eu vou renunciar, Senhor, eu nunca mais eu vou mentir. Irmão, renunciar a coisa proibida é fácil. Agora nós precisamos renunciar aquilo que Deus permitiu a gente fazer. É mais profundo. Tem alguém entendendo isso aqui? Tem coisas que Deus te permitiu, é lícito, você pode fazer, mas você vai dizer por temor. Por temor, Pai, nem isso eu vou fazer. Eu vou fazer outras coisas para agradar o teu coração. Aleluia! Obrigado, Espírito Santo. Irmão, Deus não fala com quem estuda mais, Deus fala com quem renuncia mais. Eu não estou falando contra o estudo, não. A gente tem estudo na igreja, tem que estudar muito mesmo, tem que aprender a palavra, mas Deus não fala com quem estuda mais, Deus fala com quem renuncia mais. Quanto mais renúncia, mais você vai ouvir a voz de Deus. Qual é o nosso problema, irmão? A gente está no pé do monte e não quer subir. Nós estamos no pé da montanha e está tudo bem. Já saímos do Egito. Temos medo de Deus, mas não queremos subir. Deus não está contente. Irmão, tem mais. Tem muito mais. Tem muito mais. Ele é uma fonte inesgotável. Tem muito mais para nós, irmãos. Levante a sua mão, adore ao Senhor, tem muito mais. Falas para Ele isso, Deus, eu sei que tem muito mais, Senhor. Eu quero mais, Senhor. Eu sei que tem muito mais, Senhor. Tem mais, irmãos, tem muito mais para nós. Tem muito mais para nós. Tem muito mais para nós.
Deixa eu te dizer uma coisa, o que Jesus já realizou na sua vida? O que Jesus já fez na sua vida, e já realizou na minha e na sua vida, só tem que fazer com que a gente sirva a Ele ainda mais com excelência e temor. É por isso que esse negócio de primeiro amor eu tenho uma dificuldade um pouquinho, sabe por quê? Porque eu não consigo entender. Certamente hoje Deus já fez algo na nossa vida, então eu tenho que amá-lo hoje mais do que ontem. Eu tenho que amá-lo hoje mais do que ontem. E certamente amanhã eu tenho que amá-lo mais ainda do que hoje. Porque certamente, irmão, alguma coisa Ele fará entre hoje e amanhã. Ele já está fazendo dentro de nós primeiro. E algumas coisas vão mudar no nosso entorno. Nós vamos ver a mão de Deus. Aleluia. O nosso fascínio, a nossa admiração pelo Senhor tem que aumentar a cada dia. Então nós estamos subindo, irmão, nós não estamos descendo. Como está a nossa fé? Você é alguém, ou eu, que nós olhamos e falamos, nossa, naquele tempo, hein? Nossa, lembra aquele tempo? Como Deus falava? Lembra aquele tempo, como Deus agia? Não, irmãos. Nós estamos subindo, e nós não estamos subindo como uma carreira natural, profissional, ou seja lá o que for, que a gente sabe que todo mundo tem um topo, um jogador de futebol, todo mundo tem um topo, mas depois é descida, declínio, não. Essa carreira que foi proposta pelo Senhor, para nós, ela vai continuar subindo até a volta do Cordeiro, irmão. Ela vai continuar subindo, então não há porquê nós estarmos descendo. Você tem que crer mais hoje do que ontem. Você tem que confiar mais hoje do que ontem. Você tem que acreditar no milagre mais hoje do que ontem. Nós precisamos crer. Agora eu e você podemos dizer o seguinte: mas o Senhor não sabe o que eu passei. O Senhor não sabe o que eu vivi. O Senhor não sabe o que aconteceu na minha vida. Há 25 dias atrás, irmãos, nós perdemos um jovem na nossa igreja. Um jovem que queimava, pastor, com 17 anos de idade. Ele veio no culto quinta. Um jovem que estava envolvido em todos os eventos da igreja. Um jovem que a oração dele era que a família dele estivesse na igreja e que o pai dele se batizasse. E nessa altura, toda a família estava na igreja. O pai dele se batizou com o baço quebrado e tudo. A gente jogou ele lá no Rio Guaratuba. Batizamos ele no Rio Guaratuba. A família inteira na igreja. Esse menino, ele vai para a igreja, para o culto na quinta. Na sexta-feira ele vai para a faculdade. Na faculdade ele passa mal. No sábado ele falece. Ele morre. O que eu, como pastor, vou falar? O que nós vamos falar, pastor? Não há palavras, irmãos. É crer num Deus que é soberano. Crer num Deus que está acima de todas as coisas. Existem algumas coisas que nós não vamos compreender, mas eu tenho que continuar com meu temor e saber que Deus é quem governa a minha vida, é quem governa a minha casa. No domingo nós fizemos uma homenagem para os pais, para o Jefferson. Fiz o velório dele no sábado, no domingo fizemos uma homenagem para os pais. Os pais estão lá, irmãos. Estão lá. A gente olha para o rosto deles. É muito difícil. Mas eu sei que no meio desse caos, eles estão vendo e ouvindo Deus todos os dias. É o Senhor quem tem carregado aquela família no colo. É o Senhor, é o Senhor, é o Senhor. Quando? O que pode me separar desse amor? O perigo, a espada, a nudez, a fome. Qual é a desculpa que está nos nossos lábios para não estarmos subindo a montanha? O que eu perdi? O emprego que não aconteceu? A faculdade que eu fiz e eu não trabalho nela? Eu não tive sucesso na minha área que eu me formei? Nada pode te separar do amor de Deus. Eu vou falar mais, nada pode te separar da comunhão e do temor, porque olhe para frente, os seus melhores dias não estão atrás de você, os seus melhores dias estão à sua frente, meu irmão.
Abacorabachai. Abre comigo em João 9, eu estou terminando. João capítulo 9, irmão. Porque eu quero falar o seguinte: nós precisamos promover esse Deus. Nós precisamos deixar de ser marqueteiro do diabo, publicitário do inferno. Crentes que compartilham nas redes sociais notícias de outros crentes que deram mancada, que pisaram na bola, que estão fazendo algumas coisas erradas. Nós não somos multiplicadores de más notícias. A Bíblia diz que nós somos portadores das boas novas do Cordeiro, irmão. O mundo já se encarrega disso, de multiplicar notícia ruim. O mundo já se encarrega de falar mal do crente, do servo de Deus. Há uma grande nuvem de testemunhas sobre nós. Agora nós que fomos chamados para pregar as boas novas, queridos. Em Tessalônica, em Antípolis, em algumas cidades ali circunvizinhas onde Paulo estava, em Atos capítulo 17, eu falei para você abrir João 9, mas isso me veio agora. Atos capítulo 17 vai falar disso. Quando a gente vai olhar, você não precisa abrir, olha para mim. Quando a gente vai olhar, Paulo ele chega com Silas, ele está pregando a palavra e ele fala que é preciso pregar a palavra e dizer que Cristo, foi necessário que Cristo padecesse e ressurgisse. O povo, os judeus, começam a perseguir Paulo e Silas, entram na casa de um homem chamado Jasson. Tinha uma célula na casa desse homem. Só que não acham Paulo e Silas, mas pegam Jasson e os irmãos que estavam lá e levam presos. E quando esses homens são levados presos, olha só, querido, preste atenção. Quando esses homens estão sendo levados presos, a igreja estava crescendo ali. Paulo tinha pregado. E as boas novas, o que queria dizer? Naquelas regiões, quando um imperador era levantado, um novo imperador era levantado, alguém, um arauto era levantado para ir nas vilas e dizer: nós temos uma boa notícia. Qual era a boa notícia? Um novo imperador estava surgindo. Boas novas, evangelho significa boas novas, mas também significa há um novo rei. Há um novo rei. A nossa vida era governada pelo rei deste século. Mas um dia, um novo rei, ele se apresentou a nós. A gente conheceu o seu reino, a sua justiça. Aleluia. Nós somos transportados do reino das trevas para o reino da luz. Nós somos tirados do Egito, da escravidão, para Canaã. Nós somos transportados de uma terra sem lei e sem direito para uma terra agora com todo direito, como filhos que somos, herdeiros das promessas. Ele nos colocou no seu reino, querido. O que nós precisamos fazer nesse reino? Temê-lo, amá-lo, respeitá-lo, reverenciá-lo, buscar a santidade, buscar ouvir a sua voz. Não ouça um homem que não ouve ao Senhor. Não se associe com pessoas que não ouvem ao Senhor acerca de nada do que vão fazer. Pessoas que decidem pela sua própria consciência, pelo momento que está o país. Não, vamos fazer isso aqui. Não, é isso aqui que nós temos que fazer. Não se associe com pessoas assim. É isso, eu acho isso, você acha isso? Põe a mão aqui, vamos orar. Vamos saber qual é a opinião do Senhor. Porque melhor do que a tua ideia, melhor do que a tua opinião, eu e você precisamos saber a ideia e a opinião do Senhor, meu irmão. Nós temos um rei, há um novo rei. Fala para o teu irmão, há um novo rei que governa a minha vida e a sua vida, meu irmão. Aleluia! Sabe o que é falar as boas novas? Isso a gente ouve sempre, toda hora, e parece que ficou fraco nos nossos ouvidos. Irmão, alguém que tem temor a Deus e sabe que é portador das boas novas, para de ficar compartilhando coisas de outras pessoas que se dizem cristãos e aponta coisas boas. Essa pessoa é como se ela tivesse alguém lá do outro lado da rua, e essa pessoa: ei, surgiu um novo rei, você não conhece, mas ele
é o rei da minha vida. Você precisa conhecer esse rei. Você precisa conhecer esse reinado. Você está sofrendo aí nesse reinado. Eu quero te apresentar um novo rei que vai governar a sua vida de uma maneira diferente. Que coisa linda, irmão. Vamos lá em João 9. Eu passei Jesus do tempo. Escuta, irmão. João 9 vai falar da cura de um cego. No versículo 1 vai falar assim: caminhando Jesus, pode acompanhar comigo aí, viu um homem cego de nascença. Eu estou falando de nós promovermos o Senhor. Que é impossível Deus não ter feito mais coisas hoje do que ontem. Então por isso eu preciso reverenciá-lo e adorá-lo ainda mais hoje do que ontem. Olha só, um cego de nascença, verso 2. E os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou? Este ou seus pais? Para que nascesse cego. Olha a resposta de Jesus: nem ele pecou nem seus pais, mas foi para que se manifeste nele as obras de Deus. Ou seja, no caos Deus se manifesta. No caos, na nuvem escura, Deus se manifesta. Aleluia. Olha o versículo 4: é necessário que façamos as obras daquele. Aí Jesus muda a conversa, irmão. Eles devem ter dado um nó na cabeça deles, porque agora Jesus diz o seguinte: é necessário que façamos as obras de Deus, as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Olha só, eles perguntaram o que para Jesus? Quem pecou, Jesus? Tadinho dele, o cego está passando, ó. Tadinho dele, Jesus, quem pecou? Ele ou os seus pais? Aí Jesus fala assim: não, nem ele nem o pai. É para que se manifeste a glória de Deus. Tem um propósito. O que você está passando tem um propósito. Eu estou falando para quem crê no Senhor, para quem tem temor a Deus. O que você está vivendo tem um propósito nisso. Aleluia. Estou sentindo a presença de Deus tão forte aqui, meu irmão. Oh, coisa linda, Deus. Coisa linda, Jesus. Aleluia. Aí Jesus já muda a conversa. Eles não perguntaram nada de fazer a obra enquanto é dia, mas Jesus aproveita para ensinar. Porque Jesus aproveita todo o tempo, irmão. Jesus aproveita. Você está na fila do açougue? Fica atento que Jesus vai falar com você. Você está na fila brava do banco, segundona, que tem que pagar um monte de conta, todo mundo está lá dentro. Deus vai falar com você. Porque Ele aproveita todos os momentos para falar com a gente. E agora, olha só, é necessário que façamos as obras de Deus enquanto é dia, porque a noite vem e ninguém pode trabalhar. Isso fala de tempo, irmão. De discernir o tempo. Eu não posso perder tempo como eu estou perdendo. Eu preciso me levantar. Eu preciso sacudir essa poeira que está me grudando em mim. Eu preciso me levantar. É agora. Esse é o tempo. Esse é o tempo. O tempo que Deus vai restaurar. Isaías 33, nós lemos aqui o primeiro texto. Esse é o tempo, irmão, que Ele vai restaurar a sorte de Sião. Agora olha o que segue, porque é lindo o que acontece aqui. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra. Só um parênteses, olha para mim. Enquanto eu sou no mundo, eu sou a luz do mundo. Quando eu for embora, vocês serão a luz do mundo. Você já foi chamado de iluminado? Ah, você é iluminado, né? Você é evangélico, você é iluminado. Irmão, nós não somos iluminados, nós somos a luz. Quem é iluminado é porque precisa de uma outra luz iluminando ele. Nós não somos iluminados, nós somos a luz do mundo. É a Bíblia que diz isso. Vós sois a luz do mundo. Enquanto Ele está na terra, Ele é a luz. Quando Ele vai assunto ao céu, nós somos a luz. Nós temos que fazer a vez. Sexta-feira, na vigília, Deus me mostrava duas mãos, e eram as mãos do Senhor. E o Senhor abria as mãos, pastor Romário. Quando Ele abria, vagalumes saíam, irmãos, e se espalhavam. E o Senhor falando: eu quero usar os luzeiros. Eu quero usar os luzeiros. E foi isso que me levou a trazer a palavra de domingo. Perturbadores que são luzeiros desse mundo. Homens que são luzeiros, irmão, que estão fazendo a diferença. Estão iluminando. Estão iluminando. Estão fazendo a diferença. Vamos lá. Verso 6. Dito isso, olha que loucura. Presta atenção. Dito isto, ele gospe na terra, faz lodo
e aplica nos olhos do cego. Isso tudo aconteceu porque eles fizeram uma pergunta para Jesus. Jesus, tadinho do cego, foi ele ou seus pais que pecaram? Nem ele e nem seus pais, mas para que se manifeste a glória de Deus, você tem que fazer a obra enquanto é dia, porque a noite vem. Eu sou a luz do mundo enquanto eu estou aqui. Foi isso que aconteceu. Meu Deus, olha que loucura. Eles devem ter ficado assim. Jesus endoidou, chapou. Jesus está doidão. Olha o que vai seguir dizendo. Irmão, às vezes é a lama, viu? Que cura a nossa cegueira. Às vezes é a lama. Às vezes quando a gente está na bênção, a gente não vê as coisas. Mas às vezes Deus permite algumas coisas acontecerem para curar as nossas cegueiras. Às vezes a lama cura. Ah, meu Deus do céu, tem alguém aqui me entendendo? Verso 7, dizendo-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista, como mendigo, perguntavam: não é este que estava sentado pedindo esmolas? Então os vizinhos, povo que conhecia, mas agora desconhecia. Por quê? Porque quando Deus age, irmão, a gente fica diferente. Quando a gente recebe algo do Senhor, tem gente, irmão, que vem num culto e sai do culto e ninguém te reconhece, porque as suas atitudes mudam, a sua maneira de andar muda, os seus conceitos mudam, a sua maneira de pensar muda. É Jesus que começou uma transformação, não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Aleluia! Aí agora os vizinhos não conhecem ele, Júnior. Os vizinhos falam assim: não é ele, não, peraí, é ele, não é ele, não é. Não é ele sim, é o rapaz, o nosso vizinho aqui. Não é ele, não pode ser. É ele, irreconhecível. Quando Deus põe a mão, irmão, nós ficamos irreconhecíveis. Uns diziam, é ele, outros diziam não. Mas parece com ele. Ele mesmo, porém, disse, aí ele, porque quem é filho maduro, fala por si próprio. Ele disse o quê? Sou eu. Vocês não estão me reconhecendo, sou eu mesmo. Que coisa linda, irmão. Eu vou gritar mais alto do que o carro que passou aí fora. Irmão, ele fala, sou eu. Vocês não estão me reconhecendo, mas sou eu. Fique tranquilo. Aí, olha o que segue acontecendo. Vem comigo nessa história. Então os vizinhos, aqui, verso 9. Uns diziam a ele, outros não. Verso 10. Perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Olha o que ele responde. Um homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram, pois, onde está ele? Ele respondeu, não sei. Aí olha só os fariseus sempre chegam nessa hora. Os incrédulos, os que querem colocar dúvida no que Deus... Eles sempre chegam nessa hora. Levaram, pois, os fariseus, o que dantes fora cego. Os fariseus pegam ele para o interrogatório e levam. Era sábado, o dia que Jesus fez lodo e lhe abriu os olhos. Então os fariseus, por sua vez, perguntaram, como chegar a ver? Ao que ele respondeu, aplicou o lodo nos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso, alguns dos fariseus diziam, esse homem não é de Deus. Olha só, os fariseus falando de Jesus, esse homem não é de Deus. E falando do cego também, esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros, como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão, começou uma discussão ali entre os dois grupos. Verso 17, de novo perguntaram ao cego, que dizes tu a respeito dele? Olha só o cego, visto que abriu-lhe os olhos, que é profeta, respondeu ele. Que é profeta, respondeu ele. Não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais. Chamaram os pais do cego agora. E começaram a interrogar os pais do cego. Versículo 19. E os interrogaram. É este o vosso filho?
de quem dizeis que nasceu cego, como pois vê agora? Olha o verso 20. Então os pais responderam: sabemos que é o nosso filho, e que nasceu cego, mas não sabemos como vê agora, ou quem lhe abriu os olhos, também não sabemos. Perguntai a ele, idade tem, falará de si mesmo. Quem é maduro, quem tem temor e não tem medo, quem não precisa de lei, mas sim da graça, fala de si próprio, irmão. Não precisa de tutores, ele está preparado para receber. Ele está preparado para receber, ele não precisa de tutores, irmãos. Ele vai responder o que Jesus fez na vida dele. Aleluia! Agora olha só, isto disseram seus pais porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam assentado que, se alguém confessasse Jesus Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que disseram os pais: ele idade tem, interrogai-o. Então chamaram pela segunda vez, aí chamaram de novo o ceguinho, que tinha sido curado, não era mais cego. Ei, cego, eles chamam de novo. Que coisa linda, irmão. Pela segunda vez, versículo 24, o homem que fora cego, e lhe disseram: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Aí olha o que o cego responde: cego abusado, cego canela. Olha o que o cego diz: se é pecador não sei, uma coisa eu sei, eu era cego, agora eu vejo. Vocês estão me interrogando aí se é pecador, se não é? Não sei, eu sei que eu era cego e agora eu vejo. Ele fez alguma coisa na minha vida. Aleluia. Olha isso agora, irmão. Perguntaram, pois, aí eles não aguentam, os fariseus não aguentam, irmão. Eles querem respostas, mas Deus não responde perguntas, Deus responde respostas. Aí olha só, retruca o versículo 26. Perguntaram-lhe, pois, que te fez ele? Como te abriu os olhos? Ele lhe respondeu, olha só, olha o ceguinho falando para os fariseus: eu já falei para vocês, e vocês não atenderam por aquilo que eu falei. Por que vocês querem ouvirem novamente? Porventura vocês também querem tornar-vos seus discípulos? Ai, meu Deus do céu. Os fariseus devem ter ficado saindo fumaça pelos ouvidos, com raiva do cego. Aí então, olha o 28, eles se injuriaram. Irmão, fariseu não aguenta a conversa. Fariseu ele espana, ele não aguenta a conversa não. Então os injuriaram e disseram: discípulo dele é tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Vem aqui comigo, irmão. Discípulo, os que achavam que viam, não viam. Viam Moisés. Irmão, pega isso, porque se você pegar isso, você vai pegar tudo. Eles viam Moisés, a lei, mas não viam Jesus, a graça. Eles não eram capazes, a religião não deixou esses homens verem Jesus, a graça. Mas eles viam a lei, Moisés. Religiosos, viam a lei, mas não enxergavam Jesus. Olha o que segue dizendo: sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. Responderam-lhes o homem: nisso é de estranhar. Olha o que o cego fala para eles: nisso é de estranhar, que vós não sabeis de onde ele vem, e contudo abriu-me os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus, esse aí, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, esse é Deus, é que Deus atende. É esse que Deus atende. Você está entendendo, irmão? Porque tem gente 15 anos na igreja e não recebe nada, e tem gente que está 3 meses na igreja e recebe tudo. Deus não faz acepção de pessoas, é o nosso coração que vai dizer. Para fechar, verso 32. Desde que há mundo, o ceguinho falando, dando aula para os fariseus. Desde que o mundo é mundo, desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos de um cego de nascença. Se esse homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Os fariseus retrucam e expulsam o cego. Êxodo 20.
O povo está no pé, eu estou terminando. E o povo foi chamado para se aproximar. O povo via Moisés, mas não via Deus. E o povo é chamado para se aproximar, mas o povo tem medo, o povo não quer conserto. O povo tem medo porque sabe aonde pisa. Olha o que Deus fez com os egípcios. Eu estou errado, eu tenho algumas coisas erradas em mim. Deus me livre, fala tu, Moisés, e te ouviremos. Não fale Deus conosco para que não morramos. A gente sabe quem nós somos, irmãos. O povo fica no pé. Só Moisés sobe. O fariseu consegue enxergar Moisés, mas não enxerga Jesus. Qual era o Deus que tinha curado o cego? Era o mesmo Deus que estava no meio da nuvem escura, em Êxodo capítulo 20. É o mesmo Deus que estava no meio de trovões e relâmpagos assustadores, porque o povo teve medo quando viu o cume da montanha, e fogo, e glória, e trovões, e relâmpagos, e nuvens escuras. Isso dá medo, é o caos. Mas Deus está lá. Esse Deus curou esse cego. O Deus que estava no meio da nuvem escura em Êxodo capítulo 20, dando as instruções para Moisés, é o Deus que gospe no chão, faz lodo e cura o cego de nascença. Fique de pé comigo. Pega na mão do irmão que está do seu lado. Tem mais, irmão. Talvez Deus está te convidando para enfrentar, para encarar uma situação. E depois dessa situação, tanta coisa vai acontecer, mas a gente está com medo. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo. Eu queria chamar aqui à frente, você que sabe que Deus falou com você. O problema não está no céu, querido. O problema não está no Cordeiro. O problema não está no nosso Deus. O problema está aqui, ó. Deus não responde perguntas, Deus responde respostas. Quanto mais respostas eu dou, mais eu verei o que Deus pode fazer na minha vida. Queria pedir para abrir os corredores. Vem aqui à frente, eu quero orar por você. Você que sabe que Deus falou com você. Oh, vem aqui à frente, eu quero orar por você. Eu sou o primeiro a estar aqui, porque eu sei que eu preciso responder mais ao Senhor. Aleluia. Meu libertador, serei pra sempre teu. Meu Salvador, serei pra sempre teu. Meu libertador, serei pra sempre teu. Meu Salvador, serei pra sempre teu. Meu libertador, Pegue na mão do irmão que está do seu lado. serei pra sempre teu. Eu te amarei de todo o coração, eu te adorarei, levanto minhas mãos, tudo entregarei, meu sacrifício vivo, és o meu prazer, razão do meu viver. Eu te amarei de todo o coração, eu te adorarei, levanto minhas mãos, tudo entregarei,
sacrifício vivo, és o meu prazer, razão do meu viver, meu Salvador, serei pra sempre seu, meu libertador, serei pra sempre seu. Dorabacaba, choremedere, levar meu Salvador, serei pra sempre seu, meu libertador, serei pra sempre seu. Eu te amarei, eu te amarei de todo o coração, eu te adorarei, levanto minhas mãos, tudo entregarei, o sacrifício vivo, és o meu prazer, razão do meu viver, eu te amarei de todo o coração, eu te adorarei, levanto minhas mãos, tudo entregarei, o sacrifício vivo, és o meu prazer, razão do meu viver. Escute, irmãos, o Espírito Santo me fala que existem algumas pessoas que estão aqui, que é como se Deus estivesse separando das fileiras. Você estava numa fileira comum, mas Deus está te separando de uma fileira, porque Deus precisa que você passe por um processo diferente. Toca lá, saiu, vorcanara, ceia. Você tem experiência com Deus, escute isso. E por conta disso, algumas marcas, algumas coisas impregnaram, e você não consegue tirar sozinho de dentro do teu coração e dos seus sentimentos muitas coisas que marcaram a sua caminhada. Deus está querendo arrancar tudo isso de você. Deus está querendo purificar você. Deus está querendo limpar você, porque tem vinho novo chegando. Tem vinho novo chegando, vinho novo de Deus. E o vinho novo não pode cair em odres velhos, porque o odre velho ele não aguenta, ele vai romper e o prejuízo é maior. Então o processo é outro com você. Deus está te tirando das fileiras do Colossaio Forcanaracea. Deus aí já iniciou, viu? Não vai iniciar. Já iniciou um processo de purificação. É como se fosse uma reciclagem. Uma reciclagem. Reciclando a visão, reciclando a sua vida, purificando, te deixando livre de marcas do passado, de decepções ministeriais, para que você receba o vinho novo. Receba sobre a sua vida, receba sobre a sua vida essa palavra, receba sobre a sua vida essa palavra. Levante a sua mão, diga assim comigo: eu te amarei de todo o coração, eu te adorarei, levanto minhas mãos, tudo entregarei, sacrifício vivo, és o meu prazer, razão do meu viver, eu te amarei, todo o coração, eu te adorarei, levanto minhas mãos, tudo
3, 4 pessoas, dá um abraço e dizer assim: você vai subir a montanha. Fala para quem está do teu lado, abraça 3, 4 pessoas e diz: você vai subir a montanha. Chega de ficar no pé, você vai subir a montanha. Você não é menino, você é filho maduro, preparado para receber de Deus, o Pai, tudo que é teu por direito. Se posicione, alinhe a sua vida diante do Cordeiro, e o resto, as demais coisas, vos serão acrescentadas. Amém? Pastorzão, pastora Márcia, obrigado. Obrigado. Eu venho aqui, eu fico no colo do Pai, viu? Eu me sinto maravilhoso. Irmão, essa igreja é minha igreja, é minha casa, viu? Eu nasci aqui também. Eu tenho o DNA da restauração da fé, viu? Eu sou dessa linhagem. Palavra e fogo de Deus. Eu sou dessa linhagem aqui. Queria agradecer ao Senhor pela oportunidade. Lá atrás, pastor, eu tenho umas pulseirinhas que a gente trouxe para abençoar o ministério. São R$10 a pulseirinha. E tem DVDs de mensagens também, R$10. Se você puder abençoar, você pode levar para casa, leva para mais alguém. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia! Como é bom. Como é bom receber uma palavra desse jeito. Encher-nos de graça, de sabedoria, principalmente de unção. Aleluia. Só quero dar um aviso. Então hoje, como é a primeira quarta-feira do mês, os pastores já sabem, nós temos que ficar aqui separadinhos, amém? Que você possa passar ali e pegar um bolo. Nós estamos na semana do bolo também. Tem só 22 bolos, 21, 19, 18, só 22 bolos. Que você possa passar e abençoar, e nós vamos ser abençoados por você. E que Deus também possa te abençoar rica e poderosamente em nome de Jesus. Estenda suas mãos. E amanhã o pastor Tiago Franco. É um canela. Estenda suas mãos. Pai, nós te agradecemos por esta palavra que desceu o Senhor dos céus. Encheu os nossos corações, nos renovou nesta noite, Senhor. Que o teu poder e a tua graça possam estar conosco não somente hoje, mas para todos sempre, em nome de Jesus. Leva-nos, Senhor, ao retorno aos nossos lares, na tua bênção, na tua graça. Livra-nos de toda malignidade, de tudo que não provém de ti, em nome de Jesus Cristo. Que o grande amor de Deus, a graça e consolação do seu Santo Espírito possa ser não somente hoje, mas para todos sempre, com essa linda e abençoada e amada igreja do Senhor que diz... Deus abençoe. Cumprimente o seu irmão com a paz do Senhor Jesus, irmão. Boa noite.